Boa noite. Comissão de Direitos Humanos estuda projeto que modifica trecho do Código de Obras. Se refere a alterações que vão mudar lá a vida das pessoas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para que esteja de acordo com a realidade e também de forma justa, né? Proposta de empréstimo para o serviço de georreferenciamento é debatida na CCJ. A licitação ela é pelo menor preço com os quesitos que estarão no edital. Então ela pode sair por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Em cima disso que haverá então todo o trâmite de prazos, amortização. E conheça a história de João Alberto, um talentoso estofador que é destaque por recuperar veículos antigos. Ao lado da máquina de costura, companheira há mais de 50 anos, ele conta com um sorriso largo os frutos colhidos através do ofício simples. Me deu trabalho, ela me deu confiança, ela me deu assim, poder ter uma família. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos iniciou a análise do projeto que altera um trecho da Lei Complementar 399 de 2016, que instituiu o Código de Obras. O presidente do grupo esclareceu a importância do Legislativo avaliar com cuidado qualquer proposta de mudança no Código de Obras. Na realidade são normativas, leis, né, que norteiam todas as ações de obras, de construção, de reformas e até mesmo de instalações de empresas ou tipo de residências conforme as zonas em Passo Fundo, as regiões, né? E quando se trata de mudança dessa questão, eu tomo muito cuidado para que sejam, antes de nós analisarmos e votarmos e até mesmo aprovarmos, ouvir as entidades de classe, ouvir o próprio executivo para a justificativa, porque tudo isso se refere a alterações que vão mudar lá a vida das pessoas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para que esteja de acordo com a realidade e também de forma justa, né? O texto em tramitação do Poder Executivo obriga a instalação de no mínimo um elevador nas edificações de uso privado que apresentarem distância de 11 metros na vertical superior entre os pavimentos de menor e maior cota. A norma também prevê que nos prédios com mais de um pavimento tenha no mínimo um elevador adaptado, salvo quando apresentar soluções em rampas. O vereador Saul Spinelli acredita que a exigência deveria começar pelos órgãos públicos. Por exemplo, banheiro adaptado para deficiente físico. Os prédios públicos, na sua grande maioria, não têm e não se preocupam com isso. É lei federal, estadual e municipal. A própria Câmara de Vereadores tem que se normatizar no que se refere a um elevador, né? Tem que disponibilizar 100% do tempo banheiros acessíveis para pessoas deficientes. A prefeitura também tem que fazer isso no seu prédio principal, que o banheiro não é adaptado para deficiente. A própria sala de reuniões, ou até mesmo acesso ao prefeito, acesso aos secretários, tem escada, não tem elevador, entendeu? Então, assim, sim, mas Saul, o que tu quer dizer? Não, eu reconheço que é um prédio da década de 70, que tem as suas dificuldades, que tem as suas limitações, mas eu te pergunto, eu quero normatizar isso na sociedade civil organizada. Eu também tenho que dar o exemplo. Se eu não posso fazer esse ano, eu faço o ano que vem. Se eu não posso fazer o ano que vem, eu vou fazer no outro ano. Mas eu tenho que programar. Uma hora eu tenho que parar e fazer. O que a gente vê é que passa de um e vai para o outro e algumas coisas não têm a prioridade e o ritmo acelerado que outras normas têm. Então, eu sou muito tranquilo em dizer que nós vamos analisar esse projeto, vamos ouvir o executivo, vamos ouvir a sociedade civil organizada e as entidades de classe e vamos tomar decisão coerente com o que deve ser feito, mas também levando-se em conta a realidade da nossa sociedade. Já a Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto de lei que autoriza o município a realizar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Os recursos, de até 13 milhões de reais, serão aplicados na implantação do programa de georreferenciamento. O Poder Executivo busca recursos para subsidiar o trabalho de mapeamento da área urbana do município.
As informações vão nortear a elaboração de projetos e obras de diversas secretarias. O serviço de georreferenciamento também deve permitir o recadastramento imobiliário e a revisão de valores do IPTU. Afinal, várias residências foram ampliadas e não pagam o preço justo. Para colocar em prática a proposta, o município quer contratar um empréstimo. A Caixa Econômica Federal é a única instituição bancária que disponibiliza a linha de crédito para essa finalidade. O gerente Rodrigo Flores Gorski explicou detalhes do pedido, que tem teto máximo de 13 milhões de reais. A Caixa ela tem um juro de 5,1 para esse contrato, né? Mais a questão da inflação anual, que é o CDI que a gente modela, né? Então é por ano isso. O financiamento ele vai ser pago num prazo total de 10 anos, né? Sendo que durante 24 meses ou 2 anos a prefeitura tem uma carência, né? Ela paga somente o juro e não amortiza o principal. Então essas são as condições que a gente apresentou à prefeitura. Eles mesmos fizeram algumas outras verificações junto ao sistema bancário aí, né? E a gente tem tranquilidade de dizer que hoje é uma das linhas de financiamento, é a linha de financiamento que tem as melhores condições para o município. A gente tem já aqui na região norte do estado mais de 50 operações contratadas, um volume de mais de 150 milhões de reais já em diversos municípios da região, aqui ao torno, Carazinho, eu posso citar vários, Marau, alguns outros que contrataram essa operação de crédito. A reunião extraordinária da CCJ contou com a participação de parlamentares de diferentes comissões da Casa. Eles puderam questionar os especialistas sobre detalhes técnicos do financiamento. Na oportunidade, foi esclarecido que o município fará uma licitação para selecionar a empresa responsável pelo levantamento topográfico. O vereador Patrick Cavalcante comentou a importância do debate. O Executivo mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei pedindo uma autorização legislativa para contratar, então, um empréstimo, um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. É um valor inicial, né, alto, que acabou preocupando os vereadores, a Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu presido, pelo endividamento que poderia acarretar. Então, na tarde desta quinta-feira, foi realizada uma reunião onde nós convidamos representantes da Caixa Econômica Federal, representantes da Secretaria de Planejamento, estava aqui o secretário de Junta de Planejamento, nosso querido Leandro, que pôde, com os demais colegas vereadores da Casa, sanear todas as dúvidas. E deu para entender que esse não será o valor liquidado. A licitação ela é pelo menor preço, com os quesitos que estarão no edital. Então ela pode sair por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Em cima disso que haverá então todo o trâmite de prazos, amortização, carência. Então podemos aqui trazer e sanear todas as dúvidas e também discutir a questão da legalidade do projeto. Foi uma reunião importante e esclarecedora para os colegas vereadores terem a sua tranquilidade e a sua serenidade de poder votar o projeto quando ele chegar na ordem do dia. Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco mostra a história de João Alberto, um talentoso estofador aqui de Passo Fundo. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, Ordem e Progresso. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal.
A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Com frequência, os parlamentares utilizam a tribuna da Câmara para prestar homenagens a empresas ou pessoas que se destacam em nosso município. Nesta semana, Pedro Danelli decidiu contar a história de seu João Alberto Dalbianco, um homem simples, mas que é exemplo de dedicação numa carreira que perde espaço para a indústria. A reportagem é de Ana Paula Koenemann e Afonso Macedo. João Alberto Dalbianco representa muitos faz-fundenses que do trabalho tiram o sustento da família. As mãos calejadas e habilidosas entregam que a carreira do estofador iniciou muito cedo, lá na década de 60. Hoje, aos 71 anos, é proprietário da Mocar Estofamentos. Mas tudo começou como desmontador de bancos numa empresa de amigos. Tirar os bancos dos carros, né? Sacar do lugar, que aquilo, a maioria dos carros era parafusado por baixo do assoalho, né? A maioria era carro importado. E a gente, então, eu tinha o trabalho de desmontar e consertar as molas, que antigamente era tudo com mola, né? Consertar as molas, fazer a amarração das molas todas, que normalmente não vinha, né? Para que elas trabalhassem em conjunto, que ficasse uma coisa mais firme, né? E daí eu largava, vamos dizer, já com as molas consertadas, com uma forração em cima e naquela época não tinha espuma, era algodão e às vezes até com crina, aquela crina vegetal. Então a gente fazia esse preparo todo e aí os profissionais que cortavam e costuravam e que montavam as capas, faziam montador e cortador, costurador e tal, mas eu deixava pronto para eles. E aí, com o tempo, fui evoluindo e pegando o lado deles também, né? Que continua até hoje. O nosso entrevistado tem aquelas histórias de persistência e otimismo que dá gosto de ouvir. Ao lado da máquina de costura, companheira há mais de 50 anos, ele conta com um sorriso largo os frutos colhidos através do ofício simples. Me deu trabalho, ela me deu confiança, ela me deu assim, poder ter uma família, né? Uma excelente família, até por sinal. E então eu sinto, a minha satisfação maior é essa aí, sabe? E sentir também das pessoas que a gente faz o serviço, sentir que elas olham assim e muitas delas chegam assim, mas ficou uma maravilha, ficou melhor do que eu esperava. Então isso aí não tem, assim, é de uma emoção muito grande, porque não tem prazer maior, né, do que você fazer uma coisa e você ser, assim, como é que dizer, as pessoas gostarem do que tu faz. O amor pela profissão é evidente e fez seu João se aperfeiçoar no negócio. Ele se tornou um artista e desenvolveu o incrível talento de recuperar o interior de carros antigos. Este Fusca lindo de 1957 e o imponente Itamaraty de 69 são as mais recentes obras do estofador. Os veículos foram totalmente reformados, mantendo as características originais. O que antes estava corroído pelo tempo, aqui fica novinho em folha. Ter capricho no que faz, né? E procurar botar o material melhor possível, material específico para aquela peça, né? Para que não venha dar problema amanhã depois. Então a gente sempre primou por ter uma linha, né, reta, assim, uma linha de como o trabalho tem que ficar, para ficar bom, entendeu? Então a gente procura fazer a coisa melhor possível. O Fusca e esses carros antigamente, a gente sabe como é que era feito, né? Como é que era feito na época. Então a gente usa o material de época, né? E os bancos também de época, e que esses carros tornam-se assim, eles estão, a maioria deles, na mão de colecionadores.
Então, um colecionador que é carro original, né? Então, como a gente tem o conhecimento e tem uma certa habilidade para isso, a gente procura fazer a coisa certinha, né? Bem feitinha, e o pessoal fica admirado. Para trabalhar como estofador é preciso interesse, paciência e criatividade. Requisitos que Rafael demonstrou desde o primeiro dia. Mesmo sem ter uma vaga aberta, ele insistiu para que João lhe desse uma oportunidade. E aos poucos vai seguindo os passos do patrão que se tornou um professor. Cheguei e pedi para ele se ele me ensinava, né, nessa profissão, que eu sempre gostei de carro também e nunca tive a oportunidade. E cheguei e ele até nem queria no momento, mas eu insisti, e até que ele disse, tá, então vem, vamos ver o que vai dar. E estamos aí há 3 anos já junto com ele, e é uma pessoa, o João é uma pessoa humana. Quando tu precisa dele, ele está sempre para te ajudar, e no que tu pedir de informação sobre alguma coisa que eu não saiba na estofaria ali, ele está sempre pronto para ajudar. E é isso. E eu estou aqui para dar os parabéns para ele nessa homenagem que estão fazendo para ele. Ele merece mesmo. A iniciativa de contar essa história partiu do vereador Pedro Danelli. O parlamentar quer homenagear o amigo Joãozinho, exemplo de sucesso numa carreira que nos últimos anos perde espaço para a indústria. Profissão que poucos têm a habilidade que o João tem, como esse carro, como o Fusca aí que ele recuperou e faz. Então, uma pessoa que é bem vista na comunidade, contribuiu com o Passo Fundo todo esse tempo, gerou emprego, tempos que ele teve 10, 12 empregados na empresa, e hoje continua praticando a sua profissão com amor, com dedicação, com carinho. Então, na verdade, eu sempre tenho pautado nas minhas homenagens, de homenagear pessoas simples, pessoas corretas, pessoas que são bem vistas na comunidade e na sociedade, numa forma de agradecimento e de gratidão para essas pessoas que fizeram por Passo Fundo e pela profissão que eles exercem até hoje. Isso aí não tem dinheiro que pague. Então, eu me sinto assim, extremamente realizado, entende? E muito assim, feliz da vida, sabe? A gente não tem palavras para te dizer o que sente. É uma alegria muito grande isso aí, não tem, sabe? Não tem, lindo. E hoje vai ao ar mais uma edição do Momento Cultural. No programa desta noite nós vamos conhecer o coro Ressonare, que comemora 12 anos de atividade em Passo Fundo. Sim, imagina um violão, um acorde de um violão sendo executado, né? Ou você tem que posicionar o teu dedo certinho em cada corda para que aquele som seja harmonioso, certo? Cada dedinho que você faz na posição é uma notinha. O coro é assim, cada grupo, cada naipe é uma nota. Então tem que haver uma sintonia muito perfeita entre eles para que quando todos cantem junto você tenha essa sensação harmoniosa, né? Esse som afinado. Já tive até o retorno de uma pessoa da plateia que falou, nossa, tu canta assim com a alma. E é isso, assim, eu procuro cada música sentir, muitas vezes eu fecho os olhos e vou cantando, porque cada melodia tem um sentido. E quando a gente vai aprendendo em latim, eu falo que o coro Ressonare é uma aula também de possibilidades, além da música, matemática, a questão dos idiomas, a gente aprende latim, inglês, francês. E o Jornal da Câmara termina aqui. Fique agora com um trecho da música Aleluia, apresentada pelo coro Ressonare. Uma boa noite e até amanhã.